Vamos continuar falando sobre a Revolução Francesa? No vídeo 1, eu falei até a morte do rei e da rainha pela guilhotina. No vídeo de hoje, eu continuo a falar a respeito da França revolucionária pós-queda de Luís XVI. Pois bem, gente, olha só, com a morte do rei e da rainha, o processo revolucionário se inflamou ainda mais. Então, aqueles que pensavam, que a morte do rei e da rainha traria alguma tranquilidade ao quadro revolucionário, se enganaram muito. Após a morte da rainha e do rei, a França já estava dividida em jacobinos e girondinos, mas essa divisão se acirrou. Quem eram os jacobinos e quem eram os girondinos? Os jacobinos eram uma força política mais radical. Defendiam reformas mais amplas na sociedade francesa. Os girondinos eram partidários de uma reforma mais moderada, de uma revolução mais moderada. E esses dois grupos ocuparam agora a Convenção Nacional. Depois da morte do rei, depois da morte da rainha, a Assembleia Nacional Constituinte foi transformada em Convenção Nacional. E, curiosamente, vem daí a divisão entre partidos de esquerda e partidos de direita. Por quê? Os jacobinos se sentavam do lado esquerdo da sala de reuniões da Convenção Nacional. Os girondinos à direita. Então, a moderna divisão entre partidos de esquerda e de direita vem deste período revolucionário. Jacobinos, porque eles se reuniam na província de São Jacques, reuniam na igreja de São Jacques, e girondinos, porque eles vieram da região da Gironda, na França. Pois bem, quem toma o poder inicialmente são os jacobinos, e eles formulam a segunda Constituição dentro do processo revolucionário, a Constituição de 1793. Essa Constituição tinha grandes avanços na lei. Ela garantia tabelamento de preços, o que na época era entendido como muito diferente no campo econômico. Ela garantia, pela lei, reforma agrária. Ela garantia o fim da escravidão nas colônias. Estava tudo garantido na lei, mas na prática não foi isso o que vimos. Por quê? Mesmo porque a França teve que combater inimigos externos. Em 1792 é lançada a primeira coligação para tentar desmobilizar as ações revolucionárias. Essa primeira coligação é derrotada por um povo apaixonado por aquilo que estava vivendo, apaixonado pela revolução. E aí o estado de guerra começa a ficar mais constante na França. Bom, os próprios jacobinos tomam o poder da convenção. Robespierre era um líder que já se destacava na época dos Estados Gerais por seus discursos inflamados. E ele tenta colocar essas medidas em prática, como reforma agrária, como fim da escravidão nas colônias, como ensino obrigatório, mas ele não consegue por conta de oposição. Para calar a oposição e para continuar com medidas revolucionárias, você tem o Robespierre atuando num período chamado de terror. Por que esse período entre 1793 e 1794 é chamado de terror? Pelo alto número de mortos pela guilhotina. Então, a perseguição se torna cada vez mais frequente no período do terror. As pessoas começam a ficar aterrorizadas com tudo o que o Comitê de Salvação Pública, que era um órgão comandado pelo quadro revolucionário, fazia. E o que ele fazia basicamente? Julgamentos sumários de pessoas suspeitas de traírem o ideal revolucionário. Então, muitas vezes você tinha um inocente sendo guilhotinados. Essa situação piorou demais depois da morte do jornalista Jean-Paul Marat, que era muito próximo ao Robespierre. Robespierre ficou, então, com uma mania de loucura muito descontrolada. E nos 9 meses em que ele atua no governo francês,
Alguns números falam que teriam morrido 50 mil pessoas pela guilhotina somente em Paris e os arredores. No vídeo passado eu falei sobre o apelido que a guilhotina ganhou, máquina da democracia. Esse apelido ela ganha no período do terror. E aí ela garante, que as ações governamentais não fossem questionadas. E depois de quase um ano de governo, a paranoia do Robespierre não diminuía, mesmo com os líderes opositores em grande parte sendo mortos. E aí começaram a tramar contra a sua vida. Quando Robespierre faz um discurso mais inflamado sobre terror e virtude, sobre a necessidade de se doar mais pelo Estado, ele acaba sendo preso e aquilo que garantiu o seu governo vai garantir a sua morte também. O que é a própria guilhotina. Robespierre também termina guilhotinado. E quando Robespierre termina guilhotinado, Robespierre, líder jacobino, os girondinos chegam ao poder. Começa um período chamado o Diretório. Por quê? O governo estava ocupado por 5 diretores. Então aqui o que vai acontecer? Esses diretores vão tomar as decisões, vão passar a comandar as direções revolucionárias. E aí esses diretores vêm do Partido Girondino, estão ligados ao grupo girondino. Nesse movimento acontece também a reação termidoriana, que é a reação que leva a burguesia, a alta burguesia, a chegar ao poder. E por que 5 diretores? Eles pensaram o seguinte: o poder nas mãos de um só pode se tornar muito perigoso, como aconteceu com Robespierre. Vamos dividir entre mais pessoas para que um possa controlar o outro. E aí entra em vigor a Constituição de 1795. Se a Constituição de 1793, no período do chamado terror, ela era mais progressista, ela previa coisas como até mesmo voto universal masculino, a Constituição de 1795 voltava a ter um teor mais conservador dentro da França. Então, voto censitário volta a ser restabelecido. A França continuava uma república. Você tem também a anulação da reforma agrária. Então, essas medidas de cunho burguês, vão ser garantidas pela Constituição de 1795. O ímpeto revolucionário para? Não. Você tem dentro do governo do Diretório, que também foi muito violento, mas não violento como o período do terror, a chamada Conspiração dos Iguais. Foi uma revolta liderada por Graco-Babot contra a ideia de propriedade privada. Então, ou seja, você tem aí um grupo que já pedia a extinção da propriedade privada dentro do processo revolucionário. É correto falar que esse grupo era marxista, que esse grupo era comunista? Não. Mesmo porque marxismo, comunismo elaborado, pensado, formulado, é uma ideia apenas do século XIX, é uma ideia apenas de Marx e Engels, lá por idos da segunda metade do século XIX. Mas eles já pediam algo parecido com o que Marx e Engels pregavam, que era o fim da propriedade privada, sim. Mas o Graco-Babot teve uma inspiração russoniana nisso aí. Bom, uma vez que a Conspiração dos Iguais não foi derrotada, foi brutalmente também exterminada, o processo revolucionário francês ainda estava muito instável. Depois de muitos anos, não se sabia para onde a revolução iria levar o povo francês. Não sabia ainda para aonde ela iria chegar. E começou a se destacar no interior da Revolução uma das figuras mais emblemáticas da história da humanidade,
Quem é essa figura? Napoleão Bonaparte. Bom, antes de falar de Napoleão Bonaparte, né, a gente tem aqui o início de campanhas militares revolucionárias vitoriosas. Então a França, que foi ameaçada de ser invadida por volta de 1792, 1793, começa um processo de expansão militar já no final do processo revolucionário. Então, de invadida, ela passa a ser invasora. E aí, o que acontece, gente? Nós temos o destaque para Napoleão Bonaparte. Sobre o governo de Napoleão Bonaparte, falaremos no próximo vídeo. Entretanto, né, ele, dentro desse processo revolucionário, é visto como uma figura de aglutinação, aquela que tinha o poder de juntar. Como assim o poder de juntar? Aquela que iria agradar ao pequeno comerciante, ao pequeno burguês, aquele pequeno profissional liberal e também à alta burguesia. E aí, com esta figura que tinha poder de aglutinação, os membros do diretório acharam melhor aumentar o poder de Napoleão. E o que acontece? É dado o golpe de 18 de Brumário. O que foi o golpe de 18 de Brumário? Foi o golpe que termina a Revolução Francesa e nomeia Napoleão como cônsul francês. Entre 1799 e 1804, ele é o cônsul, dividindo o poder com mais duas pessoas, ele e mais dois. Então, aqui nós temos, né, dentro desse processo revolucionário, o fim da Revolução com o golpe de 18 de Brumário. Dois pequenos adendos. Primeiro, a Revolução Francesa foi cheia de símbolos. Símbolos como a bandeira tricolor, cada cor representando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela também teve símbolos como o barrete frígio, que é uma espécie de boné, né, algo a ser colocado na cabeça com inspiração da antiga Roma. E você também tem a luta das mulheres dentro do processo revolucionário. Foi também feito dentro do processo revolucionário, né, a Declaração da Mulher e da Cidadã. O que era essa declaração? Um documento que pedia mais liberdade, mais direitos, uma ampliação desses direitos que estavam sendo ampliados ao homem para a mulher também. Entretanto, né, a luta do Olympe de Gouges, que era essa mulher que redigiu essa declaração, foi completamente sufocada. No campo simbólico, muitas das práticas revolucionárias estão presentes até os dias de hoje, como, por exemplo, né, quem é o cidadão? O cidadão é aquele que tem direitos, e todos dentro da Revolução Francesa se chamavam de cidadãos. Olha, cidadão, cidadão. Como uma forma de mostrar que eles não eram mais súditos, que eles não eram mais obedientes cegos do rei, mas sim agora pessoas dotadas de deveres e direitos, como as ideias iluministas pregavam. Outra curiosidade sobre a Revolução Francesa, gente, que em 1989, no segundo centenário dela, ela reuniu mais de 100 chefes de Estado do mundo inteiro para a comemoração do seu segundo centenário. Então, foi um movimento fantástico e que até hoje continua a inspirar, né, quando se fala em liberdade, se fala em Revolução Francesa. Ela influenciou movimentos pelo mundo, ela mudou a nossa forma de nos tratarmos, a forma de organizarmos um governo. Gente, gostou? Deixa o joinha, se inscreve. Meu muito obrigado.